minha carreira na enfermagem foi uma reviravolta, né? Eu sou bailarina desde os meus 4 anos, fiz faculdade de dança primeiro e a minha família toda é da área da saúde. Então eu sempre soube que depois da dança, porque eu sei que meu corpo tem um prazo de validade, eu não iria conseguir dançar para sempre, eu ia fazer uma outra faculdade. Então assim que eu terminei a da faculdade de dança, eu entrei na faculdade de enfermagem. E aí eu escolhi essa área porque eu achei que era a área que mais se aproximava com o meu tipo de ser, entendeu? Com a dança eu aprendi muito a lidar com as pessoas, a enxergar a beleza das pessoas individualmente. Então eu fui para a área da enfermagem mesmo para cuidar das pessoas. Quando eu comecei a trabalhar mesmo com enfermagem foi bem na pandemia. Então em 2020 eu colei grau. Foi o ano que todos os meus trabalhos com dança pararam, porque vieram a pandemia, e a saúde deu aquele boom, né? Então, eu parei de trabalhar com dança naquele tempo e comecei muito a trabalhar nos hospitais, né, com o Covid. E foi assim que eu entrei. A minha mãe é fisioterapeuta, né? Então, desde criança, eu sempre acompanhei ela em algumas coisas. Ela sempre trabalhou em prefeitura. Então, como eu sempre dancei e gostei de fazer teatro, essas coisas, então eu sempre ia com ela para fazer algumas ações. Então, eu acabava fazendo o que eu gostava, que era dançar, entreter o público, fazer teatro, com a minha mãe, que era da saúde, para promover ações de saúde, entendeu? Através da arte. Então, eu sempre soube que eu iria seguir a carreira da saúde, de uma maneira ou de outra. Eu só não sabia o curso ainda que eu iria seguir, né? E depois pesquisando que eu vi que eu queria fazer a enfermagem. A estética, desde quando eu terminei a faculdade, eu vi que era uma área que estava em ascensão, né? E eu percebi que aquela minha vontade lá, mesmo de quando eu comecei a trabalhar com dança, que era de enxergar a beleza das pessoas, independente da maneira com que elas se apresentem, eu poderia realizar na estética também. Então eu poderia fazer as duas coisas que eu gostava, né? Que é trabalhar com pessoas, trabalhar com saúde, porque para mim estética ainda continua sendo saúde, a gente não consegue desligar a estética da saúde, e enxergando o íntimo das pessoas na estética. Então é isso que eu busco com a estética, entendeu? Enxergar cada ser humano como único, porque as pessoas são únicas no mundo, não tem como eu te transformar de uma maneira igual ao outro, entendeu? Primeiro tudo começa com você enxergar a pessoa como um ser humano, único na sua frente. Seja tocar ele através da arte ou seja tocar ele através da beleza. Então, você conseguir chegar na alma da pessoa, você consegue tanto através da arte quanto através da estética. Então, eu acho que é esse paralelo que eu pretendo trazer para os meus pacientes, entendeu? Que a gente precisa trabalhar nas pessoas que elas não são uma plástica, né? Elas não... quando eu trato você um procedimento estético, eu não estou tratando só a sua pele, só o seu rosto. Estou te tratando como um ser humano completo. Mesmo que eu mexa só no seu rosto, eu não estou mexendo no seu rosto. Eu estou mexendo no seu íntimo, eu estou mexendo em você. Então, fazer com que as pessoas acreditem que a estética não é só uma plástica, no sentido plástico mesmo da palavra, né? É um tratamento completo. Então, quando você senta na cadeira do meu consultório, eu não quero saber só o que você acha de ruim em você, só o que você quer melhorar. Também seus potenciais, então o que você faz, como é a sua vida, como está seu psicológico, como está sua alimentação, como é a sua história. Toda a nossa história a gente carrega no nosso corpo e isso a gente precisa entender. Quando a gente consegue transformar um indivíduo através da história dele, junto com o que ele quer melhorar estético, aí eu acho que a gente alcança um bom resultado. Quando eu fui trabalhar no Covid, foi uma rotina bem exaustiva, né? E ainda mais como enfermeira. A gente liderava equipes de muitos pacientes, era exaustiva, a gente tinha que às vezes dobrar plantões para conseguir dar conta mesmo do cuidado. E eu vejo na estética essa possibilidade de eu conseguir ter uma agenda flexível, de eu conseguir, com tudo que eu produza, retorne para mim, financeiramente também, porque a gente precisa pensar no financeiro hoje em dia, a gente não pode deixar essa parte de lado, né? Mas também numa realização pessoal e profissional minha. Então eu penso assim, em deixar minha agenda mais flexível, né, de poder ter os meus próprios horários, de poder saber que o meu trabalho, tanto que eu trabalhar, é o tanto que eu vou ganhar. Não só financeiro, né? Em retorno emocional também, mas em financeiro também é importante. Então o tanto que eu trabalho é o tanto que eu ganho. Numa carreira no hospital, infelizmente, o tanto que você trabalha não é o tanto que você ganha. Você pode trabalhar muito e ganhar pouco, que é o que acontece geralmente, né?
Mas na estética não, eu vejo esse futuro de quanto mais eu trabalho, mais eu consigo ter um retorno financeiro e também um retorno pessoal. Eu sempre costumo falar que quando a gente trabalha para alguém, a gente enriquece o outro. Quando a gente trabalha para nós mesmos, a gente enriquece a gente. Não só financeiro, moralmente, materialmente, espiritualmente, tudo. É nós que enriquecemos. Né? Enriquecemos com as pessoas que passam na nossa mão, enriquecemos com as experiências que elas nos dão. Então, eu acho que essa área da estética ela é promissora também por isso. Não só por uma realização pessoal e profissional ou financeira, mas pelo que eu posso trocar com as pessoas, sabe? Com meus pacientes, trocar de experiências e de histórias também. O que eu pretendo, o que eu almejo é ter uma franquia. Então, eu pretendo abrir, sonho alto mesmo. Então, eu pretendo ter o meu próprio espaço, né? Hoje eu já comecei a atender, o Nepuga já me deu essa habilidade de começar a atender. Eu trabalho também como enfermagem numa unidade básica de saúde, mas eu já atendo alguns pacientes, né, num espaço que eu tenho de parceria. Mas eu pretendo ter o meu próprio consultório e eu pretendo que meu consultório vire uma franquia. Eu faço a parte facial, limpeza de pele, microagulhamento, corporal também, enzimas. Mas como eu falei, eu trato o paciente como um todo. Então é muito difícil eu chegar para o paciente e ele falar para mim, eu quero tratar uma mancha. Não dá, vamos tratar você. Você é muito mais do que essa mancha. A mancha vai ser tratada por consequência, vamos tratar você por inteiro. Né? Então hoje eu já consigo ter alguns pacientes. O começo é difícil, não é fácil, mas a gente tem que dar o pontapé. Um passo para frente é melhor do que ficar parado, né? Então hoje com o Nepuga eu já consegui ter essa experiência de atender os pacientes, de ter uma parceria numa sala, que é onde eu tenho, de poder começar o meu negócio. Sempre gostei de empreender, né? Então eu sempre falei, eu vou começar a fazer. E quando eu me sentir segura, eu já vou atender alguém, entendeu? Então primeiro eu fui num salão, que é onde eu já tinha contato, que eu fazia sobrancelha, essas coisas lá. E me abriram as portas para que eu começasse a atender lá. Um outro lugar também que eu já comecei a atender é na academia onde minha mãe é físio, que minha mãe trabalha nessa academia faz mais de 30 anos, então a gente tem muita amizade com os donos. E eles abriram as portas para mim também, para eu poder começar a empreender lá. Isso para mim foi muito importante, né? Porque é difícil alguém te dar confiança no início da sua carreira, né? Então eu levo isso muito em consideração. Mas tem que ir atrás, né? Tem que insistir. Não adianta achar que as coisas vão cair na sua porta, porque isso não acontece. Precisa querer, precisa ir atrás. Vai ouvir bastante não. Mas uma hora você ouve um sim e dá certo. Eu acho que todo mundo consegue, né? Em vez de você ficar parado, você dá um passo pra frente. Mas esse passo é pequeno, não importa. Não importa o tamanho do passo. Passos pequenos ou passos grandes te levam ao mesmo lugar. É o que eu costumava pensar, né? Então eu pensava muito assim, vou esperar terminar para depois ver, para depois tentar em algum lugar, ver se eu consigo. Não, para que esperar se eu posso ir agora? Se eu posso começar agora, entendeu? Então começa. Se eu tivesse alguma coisa para falar para alguém que está ou começando a pós ou pensando em entrar na pós, começa. Começa e se joga, entendeu? Vai ouvir não, mas tudo bem. O não fortalece. Você vai ouvir um sim e é isso.